Então vamos lá. Lembra que lá na PA a gente tinha alguns casos que era importante colocar em função de A1 e da razão? Aqui na PG isso também acontece. A gente precisa colocar em alguns momentos em função de A1 e em função da razão. Aqui, ó. Primeira observação. Em alguns casos é sempre conveniente usar os termos em função de A1 e de quê? Porque vai representar meu primeiro termo e a razão. Lá na PA, se eu tivesse assim, ó. Quem é o A2? Aí você dizia, é o A1 mais a razão. Lembra que eu dizia que tinha a ver com a fórmula? Aqui dentro é o N menos 1. Então, quando eu faço 2 menos 1, 1. Por isso que fica dessa maneira. A mesma coisa aqui vai acontecer na PG. Quem vai ser o meu A2? O meu A2, ele vai ser o A1 vezes a minha razão. Porque aqui em cima é N menos 1. Aí, quando você faz 2 menos 1, vai dar 1. Então, o expoente aqui, ele vai valer 1. Quem seria o A3? Ele seria o A1 vezes o Q ao quadrado, porque aí eu faço 3 menos 1. Quem seria o A7? Seria o A1 vezes Q elevado a 6 aqui, ó. Eu somo o expoente com esse valor do A1. Em alguns momentos é conveniente, então isso é importante saber escrever. Coloquei aqui um exemplo. A mesma ideia lá da PA a gente vai fazer na PG, só que com a restrição diferente, porque na PG a razão ela é tratada de uma forma diferente. Aqui, ó, em uma PG, a soma do segundo termo com o terceiro, ou seja, tem isso aqui, ó, o A2 mais o A3, ele tem que ser igual a quanto? A 18. Depois, a soma do sexto com o sétimo é igual a 288. Então aqui, ó, a soma do sexto com a soma do sétimo tem que ser igual a 288. Lá na PA, sempre que tivesse a soma, o ideal é você escrever em função de A1 e em função da razão. Aqui na PG não vai mudar. Você também vai escrever em função de A1 e em função da razão. Então vamos reescrever esses termos. Ficaria assim, ó. Quem seria o meu A2? O meu A2, ele é o A1 vezes a minha razão. Quem é o A3? Ele é o A1 vezes o meu Q ao quadrado. Aqui embaixo, quem é o A6? Ele é o A1 vezes o Q elevado à quinta. E aqui embaixo, quem é o A7? Ele é o A1 vezes o Q elevado à sexta. E o que eu posso fazer aqui? O ideal é eu, de alguma forma, conseguir ter termo comum e trabalhar com a ideia da substituição nesse tipo de sistema. Então, ou seja, de alguma forma, eu vou procurar os que têm os menores expoentes, encaixar na equação de baixo para que eu possa resolver. Aqui em cima, quem eu tenho? A1, Q, A1 e Q ao quadrado. Se eu conseguir deixar esse termo aqui, eu posso trabalhar com a substituição. E eu consigo. Porque se eu puxar o Q à quarta para evidência nessa equação aqui, ó, Q à quarta, preste atenção, estou puxando para evidência. Faço a divisão desse termo pelo fator da evidência. Aqui dentro vai ficar A1 vezes o quê? Mas, agora eu vou dividir esse termo de novo pelo fator comum. Então, aqui dentro vai ficar A1 vezes o Q ao quadrado, que tem que ser igual a 288. Agora, o que eu tenho? Esse A1 vezes Q mais A1 vezes Q ao quadrado, ele vale exatamente quanto? 18. Então, eu vou substituir aqui, ó. Q à quarta vezes 18 é igual a 288. Esse 18 está multiplicando, vem para cá, dividindo. Então, Q à quarta é igual a 288 dividido por 18, que isso aqui vai me resultar em 16. Depois é só eu fazer o quê? Tirar a raiz quarta. Ou trabalhar até com a matéria de exponencial que eu ensinei para vocês. O 16, ele é a mesma coisa que quem? Que o 2 à quarta, não é isso? Se as bases são iguais, os expoentes eles são iguais. A mesma coisa, o contrário. Se os expoentes são iguais, significa que as bases elas são o quê? Iguais. Então, o meu Q aqui ele vale quanto? Vale 2, certo? Não podem esquecer disso aqui. Outro exemplo, para mais uma observação que eu também já trabalhei com vocês lá na PA e a gente volta a ver isso aqui só que na PG.
tá? Quando se trata de problemas com PG, com 3 termos consecutivos. Lembra que lá na PA eu falava assim, ó, o do meio vai ser X e quem é o próximo? X mais R. E quem é o anterior? X menos R. Aqui na PG é a mesma ideia. Quem é o próximo? Eu multiplico pela razão. Lembra? Quando você vai, multiplica. E quando você volta, você divide. Então, por isso que ficou X vezes R. E aqui X sobre R. Quando vamos utilizar esse tipo de solução? Sempre que tiver soma ou multiplicação. A mesma ideia lá do caso da PA que eu ensinei para vocês. Aqui um exemplo. A soma de 3 números em PG é 39, ou seja, o A1 mais o A2 mais o A3 tem que ser igual a 39. E o produto, ó, eu estou tendo soma e produto. Então ficaria o A1 vezes o A2 vezes o A3, que tem que ser igual a 729. Calcule os 3 números. Só que para você achar os números, você precisa achar quem é o valor do X e você precisa achar a razão, tá? Então a gente vai trabalhar com a mesma ideia da PA, só que agora utilizando onde? Na PG. Quem seria o meu A1? Olha ele aqui, ó. X sobre Q. Quem seria o meu A2? Seria X. Quem seria o meu A3? X vezes Q. Que tem que ser igual a quanto? 39. Quem seria o produto? X sobre Q vezes X, aqui ó, e vezes X vezes Q. Só substituir no A1, no A2 e no A3, ó. São exatamente esses termos. Que tem que ser igual a 729. O que você pode fazer? Multiplicando, já que as bases são iguais, repete e subtrai. Como é o mesmo expoente, isso aqui vai dar 1. Aí raiz cúbica de 729, essa raiz vale 9. Foi? Só que isso aqui basta? Não, isso aqui é só o valor do x. A gente ainda precisa achar quem? O meu Q, que é a minha razão, para poder conseguir achar todos os termos. Agora é só a gente substituir. Achou o x aqui, ó? Substitui na equação de cima para agora eu achar quem? O valor do Q. Então ficaria assim, ó. 9 sobre Q mais 9 mais 9 vezes o Q, que tem que ser igual a 39. Isso aqui virou uma expressão, né? A forma de resolver é só tirar o MMC. O MMC, como é o Q, fica até mais fácil. Só multiplicar pelo de cima. 9 mais 9Q mais 9Q ao quadrado, que é igual a 39Q. Virou a equação do segundo grau, tá? Todo mundo para cá para poder resolver baixo. Então ficaria assim a equação, né? 9Q ao quadrado, aí 9Q menos 39Q menos 30Q. E esse aqui mais 9, que vai ser igual a 0. Divide toda a equação por 10. Desculpa, toda a equação por 3. Para poder ficar mais fácil, lembra que eu falo para vocês, facilita um pouco na hora da conta. Então, 3Q ao quadrado menos 10Q mais 3 é igual a 0. Não vou resolver todo o Bhaskara aqui com vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Bhaskara todo mundo sabe resolver, né? Então, aqui eu vou botar só os resultados, tá? O seu delta, ele vai dar 64. E como razão dessa PG, você vai achar 2 valores. Q igual a 3 e Q igual a meio. Qual valor você vai usar? Os 2, tá? Porque ele não especificou se a PA ela era crescente, decrescente ou constante. Falando nisso, essa parte da teoria eu vou colocar no material e enviar para vocês. Porque se eu for mostrar cada situação, que tem a ver só o que acontece com A e o que acontece com Q, o vídeo ia ficar muito extenso. Então, mostrando para vocês a teoria fica mais fácil. Vou fechar agora só o último assunto, que é a parte da soma na PG, tá? Aí vamos lá, para fechar com vocês, fórmula da soma do termo. No caso aqui agora da PG. A gente tinha lá da PA e agora a gente vai trabalhar com a PG. Fórmula da soma, A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1.
Preste atenção que aqui é Q elevado a N e depois subtrai 1, tá? Não é Q elevado a N menos 1 no expoente. Esse menos 1, ele se encontra como base. Um exemplo aqui. Dada a progressão geométrica 1, 3, 9, 27, calcular a soma dos 6 primeiros termos, e nesse caso é da PG. Como é que a gente vai fazer a soma? Sn é igual. Para isso a gente precisa conhecer quem é o meu termo A1, e nesse caso ele vale 1. O que representa a minha razão? Para fazer a razão, faço A2 dividido pelo A1. 3 dividido por 1, 3. E o N, que é a soma da quantidade que ele quer, que são dos 6 primeiros termos. Então, o meu N, ele vale 6. A soma ficaria A1, que vale 1, vezes Q elevado a N, então, ou seja, 3 elevado a 6, menos 1, sobre Q menos 1. Então, ficaria 3 menos 1. Então, a minha soma seria Sn é igual 3 elevado a sexta vai ser igual a 729. Menos 1, 728. Sobre 3 menos 1, 2. Fazendo essa divisão, 364. Então, esse aqui vai representar a soma de todos os termos que ele pediu, que nesse caso a quantidade são 6. Aqui eu coloquei um exemplo extra, né? Essa parte de interpolação, porque é exatamente o que eu ensino para vocês lá na PA e a gente também faz aqui na PG, tá? Se ele fala assim, inserir 4 meios geométricos 1 e 243, significa eu fazer isso aqui, ó. O primeiro termo tem que ser 1 e eu vou acrescentar mais 4 meios nele. E o último tem que ser quanto? 243. Interpolar significa você colocar no meio. Quando você faz isso, para preencher esses termos que estão aqui, eu dependo da razão. Só que como eu não tenho, eu vou utilizar a fórmula do quê? Do termo geral, só que nesse caso vai ser da PG. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Aqui é para quê? Para poder você achar a razão. Depois de você achar a razão, você completa quem são os termos. Aí, para a gente completar, ó, a gente já tem quem é o primeiro termo, e a gente já tem quem é o último termo, e a gente conhece o número de termos. Ou seja, o último, 243. O primeiro vale 1. E a minha razão é o que eu quero. E o N, lembra que eu falei para vocês, quando fala de interpolar é que está no meio, mas eu preciso contar com o extremo, porque o N representa a quantidade de termos da PA ou da PG, depende do que tiver na questão, e nesse caso é da PG. Então aqui são 4 com mais 2, então aqui vai dar 6, menos 1. Aqui a gente vai resolver 243 é igual a Q elevado à quinta. Como eu falei, a gente pode trabalhar com a matéria de equação exponencial. O 243, ela é exatamente o 3 elevado à quinta. Se as bases são iguais e os expoentes iguais, significa que o Q ele vale quanto? Vale 3. Então, esse aqui é o valor de quem? Da minha razão. Achei a razão, eu consigo completar os termos. Quem seria o próximo? 1 vezes 3, 3. Depois, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Aí a gente completa toda essa parte. Interpolar, a ideia é a mesma da PA. Só vai mudar a fórmula na hora de utilizar, de quando é PG e quando for PA. A interpretação é a mesma. A gente encerra aqui.